Estamos ao vivo, então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 258. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Hoje a gente vai falar de um tema que é voltado, para aquelas situações da vida onde a gente vai perdendo um pouco o encantamento por algumas situações. Às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento, às vezes é a vontade de estudar, às vezes é algum tipo de prática esportiva. Então, muitas vezes é comum a gente perceber pessoas, ou talvez já tenha acontecido na sua vida, assim como já aconteceu na minha, que depois de um certo tempo realizando algum tipo de prática, depois que a gente vai criando algum tipo de rotina, a gente vai, às vezes, com o passar do tempo, é comum que aconteça da gente ir perdendo um pouco aquele brilho que tinha lá no começo, aquela coisa que a gente chama do apaixonamento, o encantamento de quando a gente está iniciando, os ritos do início. E aí esse encantamento vai se perdendo. E aí eu trouxe aqui nessa live uma dica prática, um jeito de se comportar, por assim dizer, que acaba conseguindo trazer uma certa solução para esse tipo de situação, E tem muito a ver com a forma que a gente se relaciona com as pessoas que estão no nosso contexto ou com as pessoas que a gente está se relacionando, Então, quando a gente, para poder exemplificar, quando a gente olha para uma coisa, para isso, para a gente entender, a diferença que tem aplicar essa prática no nosso dia a dia. Quando a gente olha para uma coisa, por exemplo, eu tenho uma garrafa aqui, uma garrafa de água, uma garrafa que serve, a sua função é servir água. E quando a gente olha para essa garrafa, a gente apesar de saber, que isso é um ente material, tem a sua matéria ali, tem a sua forma, mas a gente sabe que também existe toda uma parte histórica dessa garrafa, quando ela foi produzida, o quanto ela passou por um processo ali de produção, quantas vezes ela já serviu água, os tombos que ela caiu. A gente sabe que essa garrafa, apesar de ser coisa, ela tem toda uma parte histórica. Só que quando a gente está se relacionando com uma garrafa, quando a gente está se relacionando com qualquer coisa, aqui eu estou pegando a garrafa como um mero exemplo, é comum que a gente não fique observando toda a natureza histórica dessa garrafa, A gente não fica ali querendo saber qual é a história da garrafa, de onde ela veio, onde ela foi produzida, por quem ela foi inventada, A gente não fica observando isso quando a gente fala de coisas, Até porque é correto dizer que as coisas foram feitas para serem usadas de fato, Nós não precisamos pedir permissão para usar as nossas coisas, Coisa a gente não fica pedindo para usá-la, Então imagina, sei lá, um carro, tem um carro, por mais que seja um bem ali material do qual eu posso ter muito apreço, mas o único respeito que eu posso ter pelo carro é, sei lá, colocar o combustível correto, fazer a manutenção dele. Agora, eu não fico pedindo para o carro, posso usá-lo? Isso a gente não faz, Isso seria loucura, a gente não faz isso com coisa, Só que qual é o grande problema, Quando a gente está principalmente com o nosso centro ali, o centro das nossas motivações, a nossa orientação, ou a maior parte do nosso dia a dia, a gente tem esse costume, esse comportamento de estar se relacionando demais com as coisas, ou colocando como ideais as coisas materiais. É comum que a gente acostume com isso e passe a se relacionar muitas vezes com pessoas no nosso dia a dia, na base da rotina, na base do passar do tempo, a gente passe a se relacionar de um certo modo inconsciente com as pessoas, com gente mesmo, como se fossem coisas, E a gente não precisa nem dizer que pessoa não é coisa, É óbvio, na hierarquia de valores, pessoas estão sempre acima de coisas, Então é aquela coisa, se alguém te assalta, vale a tua vida, por que tu entrega aquele bem material para aquele bandido, Ou pelo menos deveria ser assim, porque a tua vida, se tu está correndo um risco de vida, deixa levar aquele bem material, por mais caro que ele possa ser, mas preserva a sua vida, Isso por si só já define, que pessoa está acima de coisa. Agora, se a gente consegue colocar as coisas no seu verdadeiro lugar e a gente entende de fato, traz para a nossa consciência de novo que pessoa não é coisa, a gente sabe que diferente da garrafa, diferente da matéria, diferente das coisas materiais, as pessoas, elas ali dentro, de cada pessoa na história, existe algo que vai muito além dessa parte material, do elemento material de uma pessoa, carne, osso, pele, cabelo. A nossa composição ela vai muito além
de algo somente material, né? Então, o elemento, né, que pode resolver, né, que é a dica prática que eu quero dar, que é uma coisa muito simples, muito comum, mas que muitas vezes foge, né, da nossa percepção, é que a gente passe novamente para conseguir recuperar esse apaixonamento, para conseguir recuperar esse bom relacionamento, é voltar ao conseguir olhar nos olhos das pessoas. Essa é uma dica muito prática que é esquecida, mas que se a gente se esforçar em fazer, se a gente voltar a fazer esse exercício, né, a gente consegue novamente se relacionar com uma pessoa como ela verdadeiramente é, né? Uma pessoa. Dizem por aí que os olhos são a janela da alma, né? Não é à toa, né? Quando a gente olha nos olhos de uma pessoa, a gente consegue, né, por um instante ali perceber que ali existe uma vida, né? Que ali existe uma história, né? A gente tira aquela visão só material da pessoa, né? E assim a gente consegue descobrir que, poxa, ali de fato existe uma vida, existe toda uma história, existe uma dimensão, existe ali uma pessoa que tem os seus desejos, que tem suas frustrações, que tem sua esperança, né? Quando a gente olha para o olhar das pessoas, né, desse modo, a gente para de se confundir, né? A gente passa a saber que elas não são mais coisas, né? A gente para de se relacionar com as pessoas como se elas fossem uma coisa, né? E para isso é necessário que a gente faça um exercício diário, né? A gente consiga se exercitar isso diariamente, trazer isso novamente para a nossa consciência, né? Isso faz com que a gente perceba, no fim das contas, né, que é o grande benefício da gente conseguir se relacionar assim, é que a gente consegue perceber que a gente não está sozinho nesse mundo, né? Quando a gente consegue voltar a olhar nos olhos das pessoas e consegue perceber aquela dimensão ali que de repente foi perdida com o passar do tempo, a gente consegue perceber que no fim das contas a gente não está sozinho nesse mundo, né? E quando a gente consegue perceber que a gente não está sozinho, né? Aí as coisas começam a voltar para o lugar, né? Quando a gente trata todo mundo, né? Quando a gente trata as pessoas da nossa volta, quando a gente trata os nossos colegas de trabalho, quando a gente trata os nossos familiares, quando a gente trata os nossos amigos, né, como se fossem coisas, é óbvio que em algum momento vai existir um vazio do qual a gente acaba se sentindo sozinho. Então toda vez que a gente vê alguém falando, poxa, eu estou me sentindo muito sozinho, né? E aquela pessoa, ela está ali, né, com relacionamentos, ela tem pessoas na sua volta, ela tem grupos sociais, ela tem ali o seu trabalho, mas ainda assim ela sente um vazio, ela se sente sozinha. Pode saber que ali escondido, né, se a gente for investigar a fundo, pode existir alguém que está objetualizando os demais. Quando a gente fica enxergando as pessoas como se fossem coisas, se relacionando como se fosse, né, coisas, é óbvio que em algum instante a gente vai acabar se sentindo sozinho, esse vazio acaba batendo, né? Então que a gente consiga voltar a olhar nos olhos, né? Aqui a Cleonice colocou aqui, né? Isso acontece muito quando a gente está no trânsito. É exatamente isso, Cleonice. No trânsito isso é muito comum da gente ver, né? No trânsito, não sei se vocês já tiveram alguma situação assim, né? Começa a buzinar ali, alguém cortou a frente da outra pessoa e aí tu começa a buzinar. Quando a pessoa abre o vidro, né? E principalmente quando ela está numa posição de paz ali, né? Pedindo desculpa, aquela raiva, aquela ira, ela some, né? Por quê? Porque tu vai estar olhando nos olhos da pessoa, né? Os olhos é o órgão que tem a capacidade de fazer isso, né? A gente consegue olhar e enxergar realmente a dimensão da pessoa, né? É diferente de um cotovelo não faz isso, o queixo não faz isso, né? Os olhos sim, os olhos eles conseguem trazer esse elemento de certa forma, né? Então o olhar passa a nos dar essa dimensão, né? Então esse foi um belo exemplo, né? Quando o vidro do carro se abre, aí tu olha ali para aquela pessoa, pronto, aquela ira passa, porque tu sabe que ali existe um ser humano, né? No trânsito é fácil ficar com raiva quando a gente está com os vidros fechados, quando a gente não está vendo ninguém, né? Aquela coisa, né? A pessoa vira a brabona, o brabão ali que vai sair buzinando para todo mundo, né? Então que a gente consiga recuperar essa dimensão, né? Que você é chamado, né? Que essa dimensão de olhar nos olhos das pessoas, ela faz com que a gente saia também, né? Esse é um outro grande benefício. A gente saia dessa dimensão dos nossos pensamentos, né? Dos nossos juízos, né? De ficar o tempo todo ali querendo julgar os outros, né? Quando a gente consegue olhar no olho, a gente consegue de fato praticar, né? Uma certa empatia, né? De se colocar realmente no mundo da outra pessoa, né? Então pode ser que com isso a gente consiga, né, estar disposto a abandonar esses juízos, abandonar essa ira e assim
esses sentimentos ruins acabam sumindo, né? Quando dão lugar a esse tipo de dimensão, que é a dimensão de olhar nos olhos, que a gente possa voltar a fazer isso para que a gente consiga colocar as coisas no lugar. E o que são as coisas nos seus devidos lugares, né? É tratar essa garrafa como se fosse uma garrafa, né? As coisas foram feitas para serem usadas, não as pessoas. As pessoas, elas existem para a gente se relacionar, né? Apesar de hoje a gente está vendo aí que essa ordem, ela às vezes está muito invertida, né? A gente vê muita gente amando coisas, né? Servindo, né? Ou fazendo de tudo, colocando a sua vida tudo para ter as coisas, né? Eu me mato trabalhando porque no fim das contas eu quero ter as coisas. E aí, por outro lado, eu fico usando as pessoas. As pessoas servem ali como um meio para eu chegar onde eu quero. E o que eu quero, às vezes, é conquistar coisas. É óbvio que essa ordem está invertida, é óbvio que essa ordem está errada. E uma vida assim é uma vida sem sentido, uma vida que vai acabar trazendo tristeza no fim das contas, né? Então, que a gente coloque as coisas nos seus devidos lugares, né? Que a gente use as coisas, né? Que a gente faça um bom uso, inclusive, das coisas também, né? Que isso também é ter responsabilidade. E que a gente ame pessoa, que a gente se relacione com pessoas. Essa é a ordem que eu acredito que deveria funcionar e que eu acredito que se você fizer vai te ajudar e vai contribuir na sua vida também. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 258. Desejo a todos um ótimo final de quarta-feira. Amanhã estaremos de volta cedinho aqui, se Deus quiser, para a nossa live 259. Um ótimo final de quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.